Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da lição dos nossos jovens. É um prazer enorme podermos estar aqui mais uma vez, conversando com os nossos irmãos e trazendo um assunto muito interessante, mais uma vez, na nossa lição para os nossos jovens, lição de número 8, né, que tem como título Fé para crer que Deus não criou o mal. Um prazer enorme podermos estar aqui. Hoje estamos na nossa aula sozinhos. O pastor Rodrigo teve com algum contratempo e aí, então hoje estamos aqui para juntos aprendermos um pouco da palavra do Senhor. É um prazer muito grande para nós. Os irmãos possam ser abençoados com esta lição para os nossos jovens, né? Vamos orar, meus irmãos, fazer uma oração juntos para iniciarmos a nossa aula. Pai amado, queremos te agradecer por podermos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos a tua palavra. Pai Santo, vem estender as tuas mãos preciosas sobre os nossos irmãos, nossos alunos, professores, todos aqueles em que esta palavra possa alcançar. Senhor, que o teu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, nossos corações, para que possamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos na tua obra e levando a tua palavra. Abençoa todos os nossos alunos, todos os nossos professores, é o que nós pedimos no teu nome, Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Queremos convidar você a participar do nosso canal também. Acesse o nosso canal, acesse também, nós temos o QR Code aqui, você pode fazer leitura do nosso QR Code e já vai entrar direto lá no nosso canal, certo? E aí você vai ter as informações de como também ter os nossos slides, né? Busque aí, Deus vai estar abençoando a sua vida e a sua classe, a classe dos nossos jovens. Pois bem, meus irmãos, fé para crer que Deus não criou o mal é um dos assuntos interessantes que a nossa lição aí da Escola Bíblica Dominical para os nossos jovens traz para nós. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios 14 e o versículo 3 e nos diz assim: porque o Senhor é bom e eterno e a sua misericórdia e verdade estende-se de geração a geração. O nosso Senhor, o nosso Deus, ele é longânimo e abençoa a todos indistintamente, né? Então nós temos aí o nosso textual, o resumo da nossa lição nos diz que o pecado da desobediência de Adão e Eva trouxe a toda a sorte de males para a humanidade e para a criação, né? Então nós vamos discorrer alguns assuntos, algumas situações aí justamente falando sobre o mal, né? Que são questionamentos muitas vezes que as pessoas podem fazer e nós temos aí vários questionamentos, né, com relação a isso, porque um dos questionamentos é que se Deus criou todas as coisas, então automaticamente ele tenha criado o mal, né? Vamos ver nessa lição realmente se Deus criou o mal também. Os objetivos da nossa lição, nós temos sempre 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar o mal moral e físico no ser humano, né, e na face da terra. Um segundo ponto é destacar o ensino a respeito de Deus e do mal. E o terceiro ponto é despontar a respeito do sofrimento do cristão, com relação exatamente a esse mal que nós temos aí na vivência da humanidade, vamos dizer assim. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Salmos, de número 34, do versos 12 ao 22, né? E nós temos aí então a leitura bíblica em classe. Você pode estar lendo aí com seus jovens para que possa já de início conseguir entender realmente o que a lição vai trazer para nós, né? O que nós vamos ter aí de informações com relação à palavra de Deus, com relação ao que Deus realmente e se ele realmente criou o mal, né? Então você vai poder tirar aí algumas dúvidas, tanto para você quanto para os seus alunos. Lembrando sempre, a gente tem sempre lembrado aqui para os irmãos, que os irmãos busquem de uma forma muito especial
compreender todos os assuntos da sua lição, porque você vai estar à frente da sua classe, para que o seu jovem possa se inteirar realmente de todos os assuntos, né? Por isso, você deve, e a gente precisa como professor, tirar o tempo para entender e buscar informações a respeito do assunto que nós vamos trabalhar em sala de aula, né? Podemos extrapolar esse assunto, e eu já disse uma vez para os irmãos, a gente sempre tem batido nessa tecla, porque quando a gente fala em extrapolar um pouco da lição, significa você buscar mais informações que às vezes não tem ali na lição e que podem ser muito bem aproveitadas, né? Ou fazer uma dinâmica com seus jovens também é muito interessante, e isso vai fazer com que a sua aula fique enriquecida. Claro, obviamente, dentro de um tempo que você tem para explanar a sua lição, certo? A introdução da nossa lição nos diz que para alguns filósofos, para alguns teólogos e para alguns religiosos, a questão do mal, ela é um motivo de muita discussão, né? Para muitos, um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está em conciliar, por exemplo, a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, né? Assim como não há uma definição para o que é o bem. Então, o mal e o bem, eles dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Mas será que esta afirmativa ela é verdadeira? E é justamente isso que nós vamos tentar discorrer um pouco dentro da nossa lição, da lição dos nossos jovens, a respeito desta situação do mal que muitas vezes aflige o ser humano. E com esse questionamento de afligir o ser humano, é obviamente que a gente vai ter questionamentos de muitas pessoas com relação a esta situação, não é? Então, Deus criou todas as coisas para o nosso bem. E aí você pode se questionar, ou o seu jovem também pode estar se questionando, e até inclusive questionar em sala de aula, se Deus é bom, por que você tem um sofrimento aí com relação às tantas situações que trazem, né, tantas angústias ao ser humano e àqueles que também servem a Deus. Então vai ter esse questionamento. Então busque a Deus, se aprofunde com relação a esse assunto, para que você possa trazer um amparo com a palavra de Deus para a sua classe, certo? Então nós temos a introdução da nossa lição. Um dos assuntos muito interessantes e que nós precisamos trabalhar lá em sala de aula é um questionamento sobre o pecado, né? Definir o que é pecado é interessante você levar esse assunto para o seu jovem, para a sua classe, porque para que ele possa conseguir e começar a entender justamente o que Deus deseja para o ser humano e como aconteceu essa entrada, digamos assim, né, do mal na vida da humanidade. Então, o que é pecado? Você pode questionar isso e também questionar quando que o pecado entrou no mundo. E aí você pode discorrer um assunto muito interessante, né, com relação ao pecado, né? Primeiro, porque pecado, meus irmãos, significa uma transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Uma outra definição de pecado é errar o alvo, né, estabelecido pelo Criador ao homem. É como se você ultrapassasse uma fronteira que foi te estabelecida, né? Um exemplo bem interessante com relação a isso digamos assim, você está andando numa estrada, certo? Nessa estrada você tem uma placa que diz que você deve seguir a 50 km por hora, não é? E o que acontece? Muitas pessoas ultrapassam esse limite, né? Ultrapassam esse limite. Mas muitas vezes, e é o que acontece mais ou menos com o pecado, um dia você passa a 50 km por hora, no outro dia você vai a 60 e vê que não acontece nada, e no próximo você consegue às vezes chegar a 80, a 100, de repente numa curva que está dizendo que é para você fazer a 50 km por hora. Quando você ultrapassa esse limite, às vezes muitas coisas podem acontecer de errado, não é? Então, com relação
a palavra de Deus com relação àquilo que Deus ordenou para o ser humano, o pecado é exatamente isso. O pecado é um erro, é uma desobediência. Então o pecado principal aí que afeta a humanidade é o pecado moral, que é uma deliberação então consciente e às vezes intencional, de se resistir à vontade de Deus. Então, não se trata de um simples pecado ou de uma transgressão ordinária, é uma rebeldia movida pelo orgulho, muitas vezes, e pelo reconhecimento, pelo não reconhecimento da soberania divina. Então, você sabe que você não deve fazer e às vezes você ultrapassa. Óbvio que você tem esses pecados que são conscientes, e nós também temos os pecados que são pecados inconscientes, que o ser humano normalmente pratica, né? Todos nós nascemos em pecado, né? E destituídos estávamos da glória de Deus, até que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então você pode explanar isso com seus jovens, discutir para começar a sua aula, que vai ser muito interessante, né? E aí partir para o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre o mal moral e o mal físico, né? O primeiro tópico aí da nossa lição nos diz que, de acordo com a Bíblia, o que seria esse mal moral, né, e físico? Então a palavra de Deus, ela afirma que Deus é bom e que ele criou o homem e o mundo perfeito. Isso a gente vai encontrar lá em Gênesis, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, né? Então o mal, tanto físico quanto o moral, ele teve o seu início aonde? Lá na queda do homem no Jardim do Éden, não é? Porque o que foi o pecado do homem lá no Jardim do Éden? Foi a desobediência. O homem desobedeceu. Deus fez um acordo com Adão e Eva e o homem acabou desobedecendo. Então ele acabou pecando, ele infringiu uma lei, ele ultrapassou um limite que a ele foi dado. Então, todo o mal que nós vemos, meus irmãos, hoje é uma consequência do pecado de Adão e Eva. E isso a gente vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16 ao 19, né? Porque esse pecado começa a fazer uma separação, né, de Deus do ser humano. Então, ele acaba separando a humanidade, que fica num estado de sofrimento, muitas vezes de vergonha. Por quê? Porque nós temos um Deus santo, né? Um Deus amoroso, que ama o ser humano, obviamente, mas não podemos esquecer que ele é um Deus justo. E se ele faz um combinado, se ele faz um acordo com o ser humano, conosco, é óbvio que ele vai desejar que nós também tenhamos a mesma posição para fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, todo o mal que nós vemos hoje não foi Deus que tenha criado, de forma alguma, né? Então, meus irmãos, ao desobedecer deliberadamente, por vontade própria, a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado, ficou preso às suas nocivas consequências também, e todo pecado é contra Deus e contra a sua vontade. Portanto, jamais pode vir da parte de Deus. Certo? Porque Deus não fez deliberadamente essa vontade, mas foi o ser humano, foi Adão lá no Jardim do Éden que acabou tomando essa posição, e por isso nós temos uma outra doutrina aí que entra junto nessas situações, que é o livre-arbítrio. É a escolha do ser humano, é a escolha de cada um de nós. Então nós podemos escolher o caminho que nós devemos tomar, assim como Adão e Eva tiveram a sua escolha, né? Deus, na realidade, estava provando até que ponto Adão e Eva poderiam estar lá na sua presença e obedecê-lo, né? Então o primeiro casal, ele era livre para tomar as suas decisões. Deus deixou eles livres. Entretanto, o Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência. Quando afirmou lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 17, Deus disse para o casal: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ou seja, Deus estava alertando e dizendo: não
toque, não faça, não desobedeça. E acabou desobedecendo. Voltando àquele assunto que eu comentei lá no início, se você está numa estrada e você infringe uma lei, o que vai acontecer? Você vai receber uma multa na sua casa, porque você infringiu uma lei. Ou seja, da parte de Deus aconteceu a mesma coisa. Deus disse, não façam. De tudo vocês podem fazer, vocês têm liberdade para todas as coisas. Porém, daquela árvore você não pode tocar no fruto. Então Deus estava provando mais uma vez o ser humano através da vida de Adão e Eva ali naquele momento, né, provando a sua obediência, a sua crença em Deus e tudo que Deus havia feito para eles, né? Afinal de contas, eles estavam lá no Jardim do Éden. Então nós temos aí esse primeiro subtópico falando justamente isso, né, de como a Bíblia apresenta, né, esse mal moral e acabou se tornando mal físico, né? Então o primeiro subtópico aí da nossa lição é de acordo com a Bíblia, que foi o que a gente acabou de comentar com vocês. O segundo subtópico da nossa lição nos fala de o acordo, de acordo, né, com a filosofia, como a filosofia olha e vê essa situação do pecado, né? Observa, nós podemos observar lá desde o do início dos estudos de filosofia, de pensadores, né? No caso, por exemplo, de Aristóteles, ele entendia de uma certa forma que o bem é aquilo que todos os seres aspiram. Ele dizia isso. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas o seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros, né? Então, para alguns filósofos, né, lá do início, né, que era chamado de filósofos escolásticos, né, que é um método ocidental de pensamento crítico, né, com origem nas escolas monásticas cristãs, já dentro do cristianismo, né, que conciliava a fé cristã com o sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega, né? Eles achavam então que o bem designa o ser que possui a perfeição absoluta. E quem era esse ser que tinha essa perfeição absoluta? Deus. Então eles apresentavam desta forma, dentro da filosofia. Então, enquanto no conceito da ética, né, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral. Então, o mal, por sua vez, vai designar, em um sentido geral, tudo o que vem a ser negativo, tudo o que vem a ser nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Então, o mal é a ausência do bem, não é? Então, se você tem pessoas que praticam o bem, e isso acaba automaticamente se direcionando para outras pessoas, para quem está ao seu redor. Mas quando você pratica o mal, isso também acaba se estendendo às pessoas que estão próximas a você. Então esse é um problema muito sério. E a filosofia pensa exatamente dessa forma, né? Que o bem, assim como o bem, o mal também tem as suas raízes e tem os seus ramos, né, que são espalhados aí de formas diferentes. Então devemos ter bastante cuidado e tentar expor isso para os nossos alunos, né? O terceiro subtópico nos fala que, de acordo com a ética secular e cristã, falando sobre o mal moral e físico, né, ele mostra, essa ética mostra que o Deus Trino, ele é santo, imutável e criou tudo perfeito, né, de acordo com essa ética cristã, nossa, que nós acreditamos. Então a ética cristã, ela trata das três esferas principais do homem, né, que seria a esfera moral, a esfera social e a esfera espiritual. A moral é todas as atitudes que esse ser humano, esse homem vai ter diante dos homens, diante de uma sociedade, né? E aí já transfere para a sua vida social. Então, se eu sou em casa, por exemplo, uma pessoa, eu devo me apresentar
para todos, né, na sociedade, no meio em que eu vivo, da mesma forma. E aí você tem também os princípios, né, espirituais. E esses princípios devem ser muito bem estabelecidos e são estabelecidos pela Bíblia Sagrada. E isso traz um conforto para todos aqueles que querem servir a Deus, né? Então, irmãos, a ética secular, ela está fundamentada em valores materiais e relativistas, né? Onde o bem e o mal, eles dependem do ponto de vista de cada pessoa. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. Então explique e se aprofunde um pouco mais com o seu jovem, né? Justamente tentando mostrar essa diferença, né? De um lado mais cristão e espiritual, né? De que o homem ele tem que se apresentar na sua vida moral, social e espiritual, e que hoje, no mundo secular, você tem esse pensamento ele está fundado nos valores mais materiais e relativistas, né? Onde se diz que o bem e o mal eles dependem do ponto de vista de cada um, né? Biblicamente, nós não temos como barganhar certas coisas na nossa vida. Ou elas são corretas ou elas são incorretas. Ou elas são do bem ou elas são do mal. Nós não temos como relativizar, né? Nós não temos como relativizar questões que são princípios bíblicos. E a Bíblia, ela é clara com relação a várias questões, né? Então não depende só do ponto de vista de cada pessoa, mas sim da Bíblia Sagrada. Então já a ética cristã tem como fundamento das Escrituras Sagradas, não é? E o seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão perante uma sociedade que está nos olhando, a sociedade em que você vive, o lugar onde você vive, né? Então, eles estão olhando para você. Então, nós não podemos deixar, meus irmãos, de lado estes fatos bíblicos, que são muito interessantes, pois nos revelam o perigo, né? O perigo de não vivermos o ideal ético do reino de Deus. E isso é muito perigoso, né? Que foi instituído justamente por quem? Por Jesus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, você vai ver exatamente esse texto falando justamente sobre isso. Então a corrupção moral, ela tem causado terríveis consequências para toda uma sociedade, para todo um ambiente, para todo um lugar. Então não podemos nos conformar com o pensamento deste mundo. A Bíblia já nos orienta em Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Então é preciso dizer não. Não ao hedonismo, ao relativismo ético, né? E a tudo que nos leva a pecar, né? E assim nos afastar de Deus. Nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Deste século, vivendo neste século. Então, neste século que estamos vivendo, nós temos que viver desta maneira, né? O que o sal faz? Ele preserva, né? Não só salga, mas ele preserva. E a luz, ela ilumina, ela esclarece, né? Ela deixa o ambiente mais iluminado, né? Então, por isso, devemos viver isso de acordo com a palavra de Deus, né? Então, a ética secular e a ética cristã, você tem grandes pontos bem diferentes, então. E aí terminamos o primeiro ponto da nossa lição, sobre o mal moral e físico, né? Mas temos aí algumas coisas para nós pensarmos, e você pode pensar juntamente com o seu jovem, né? Você fazendo essas perguntas para eles, né? Se você vive segundo os preceitos da ética cristã ou vive os preceitos do mundo secular, né? A ética cristã, importante a gente frisar isso, tem seus valores pautados nas Escrituras. Nós não devemos esquecer disso. Então, um dos mais profundos problemas da teologia e da filosofia é a existência e a ação do mal. Isso sempre foi pensado, isso sempre foi discutido.
Então tem sido um motivo de estudo, de pesquisa e de discussão, de modo especulativo, mas também de maneira séria, né? Então, neste campo da realidade universal, do mal entre a história da raça humana, através da primeira criatura, que foi o homem, Adão, né? Então, tudo isso é questionado, tá? E a Bíblia esclarece isso, né, de uma forma muito tranquila. Então, por seu livre-arbítrio, o ser humano escolheu, né, e ter as suas atitudes. E ele caiu no quê? Ele caiu na rede de engano do agente do mal, né, que é o inimigo das nossas almas. E pratica o pecado de rebelião contra o Criador, né, que essa foi a ideia, né, que foi passada para ele. Então a questão do mal é tratada na Bíblia, meus irmãos, a partir do relato do livro de Gênesis sobre a queda do homem, lá no Éden. Então a Bíblia já trazia isso sim e mostra claramente como que o homem caiu, né? E como escolheu abrir um espaço para o mal, né? Ele abriu uma porta para essa situação por livre e espontânea vontade. O homem quis isso, né? Pelo seu livre-arbítrio, pela sua escolha. Deus continuou amando esse ser humano. Tanto que Deus vai, durante a história da humanidade, trazendo várias situações e momentos para que o homem possa ter um encontro real com Deus, trazê-lo de volta, resgatá-lo, né? E Deus foi cumprindo com as suas promessas e fazendo acordos com esse ser humano, né? Você viu desde a criação da humanidade Deus trazendo à tona essa ideia de que ele sempre esteve com os braços abertos para receber o ser humano e tê-lo de volta no seu reino, certo? Irmãos, partimos aí para o ponto 2 da nossa lição, falando sobre Deus e o mal, né? Se você quiser adquirir aí os nossos slides, entre aí no nosso canal, você tem o QR Code que você pode também fazer leitura, né? Entre aqui nesse QR Code, ou faça a leitura ali, você vai entrar e ter acesso a várias situações aí e as nossas lições também vão estar lá com os nossos slides, né? Esses slides são feitos aí com muito carinho, com muita atenção, para trazer um benefício muito grande para você aí, que é professor de escola bíblica dominical dos jovens, né? Está prontas as lições. Então você pega ali, vai trabalhar elas e com muitas coisas interessantes, tá? Então, segunda parte da nossa lição, segundo ponto da nossa lição, Deus e o mal. O primeiro tópico é: Deus é mal? É uma pergunta. Deus é mal? Né? Não. Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. E tem todo o poder, né? Lá em Isaías, capítulo 4, versículo 57, nós vemos o seguinte: o que a Escritura nos diz, né? Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Só que esse versículo, muitos têm se utilizado, né, de forma errônea. Para o quê? Para tirar desse texto, lá do profeta Isaías, e afirmar que o mal e o bem procedem de Deus, né? Nós sabemos que o caráter de Deus, meus irmãos, é benigno, é bom. Tanto que lá no Salmo de número 25 e o verso 8, você vai encontrar mais uma afirmação com relação a Deus, dizendo o seguinte: bom e reto é o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Ou seja, se Deus não fosse bom, não apontaria o caminho correto para os pecadores, para aqueles que erram, para nós, seres humanos que erramos, né? Então o Senhor é bom e nós sabemos que existe a lei da semeadura. Nunca esqueça disso, né? E você tem a lei da semeadura, você não pode esquecer: o que você semeia, você colhe. Você nunca, né? Você vai semear feijão, por exemplo, e colher morangos.
Ou você tem essa condição? Não. Se você semear arroz, você vai colher arroz. Se você semear feijão, você vai colher feijão. Você não vai colher outro produto, mas sim o que você semeou. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente semeia, né? Porque a colheita vem, né? Então este princípio afirma que a humanidade colhe o que planta, né? Adão semeou a desobediência, vamos usar essa situação assim, né? E ele colheu o quê? Colheu o que adivinha disto, né? Porque Deus havia alertado já, inclusive, né? Deus havia alertado. Então, é a lei da causa e do efeito. Nós encontramos tal princípio lá no livro de Salmos, que a gente já leu ali, inclusive, o Salmo 25 e o verso 8, né, onde os salmistas, em vários poemas, né, eles afirmavam que Deus é bom e justo, e por isso ele recompensa os bons e pune os maus, porque ele é justo. Tá? Salmo 1 e o verso 6. No Novo Testamento, nós também vamos encontrar um princípio lá no texto de 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 12. Então, leia, anote esses versículos, leia com seus jovens lá na sua classe, para que possa ficar bem esclarecido para ele, né, que existe uma escolha. E dessa escolha, nós vamos ter frutos. Esses frutos, dependendo da sua escolha, podem ser bons ou podem ser maus, né? Nós é que escolhemos. E às vezes esses frutos, irmãos, são carregados muitas vezes pelo resto da vida, por uma má escolha, né? Por um caminho tomado errado. Então, e principalmente quando a gente é jovem, né? Nós temos mais impulsos. Nós queremos conquistar o mundo, nós queremos conquistar muitas coisas e muitas vezes acabamos esquecendo de Deus, esquecendo de Jesus, esquecendo da igreja, né? E isso é um problema muito sério. Mas saiba que em todas estas situações, Deus está pronto para nos perdoar, porque Ele nos ama em liberdade e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Mas nós precisamos também, sim, em todas as situações, tomar uma posição, estarmos do lado que nós escolhemos para a nossa vida, para que ela possa ser melhor e abençoada, né? Então Deus não é o mal, não, que é o primeiro tópico da nossa lição. Deus não é o mal, né? O segundo e terceiro tópico da nossa lição, o segundo tópico vai falar de Deus, que é um ser em equilíbrio, é uma pergunta. Deus é um ser em equilíbrio, né? E o subtópico de número 3 é Deus não criou o mal moral, trazendo mais uma afirmação com relação a isso. Então, Deus é um ser equilibrado? Será que Deus é um ser que fez as coisas todas no seu lugar? Ou a gente vê alguma desorganização da parte de Deus, né? O nosso respirar, o nosso andar, o nosso corpo, né? As nossas expressões, tudo que funciona em nós, no ser humano, será que Deus fez alguma coisa desorganizada? É um bom questionamento para nós trazermos aí e pensarmos com os nossos jovens, não é? Será que o que temos aí está desorganizado nesse mundo? Né? Por quê? Porque vai existir e existem muitas pessoas que utilizam o texto ainda lá de Isaías, que nós lemos, né? Que já foi citado anteriormente ali que nós fizemos a leitura, de que Deus é um ser em equilíbrio. Então ele é tanto bom como mal, né? Ele é perfeitamente bom e não contém nada de mal. Na realidade, não contém nada de mal, né? Conforme diz o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 1, e o versículo 5, que diz assim: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, ou treva alguma, porque ele é bom, ele é luz, ele ilumina, então não existe trevas para ele, não existe erro. Deus é equilibrado, sim, ele é equilibrado, mas não no sentido de que a mesma forma que ele usa para o bem, ele usa para o mal, de forma alguma. Então pode tirar essa dúvida do seu jovem, né, que Deus de forma alguma é para a maldade. Deus é bom,
tudo que ele fez é bom e tudo que ele faz para o ser humano continua sendo bom, certo? Então, o terceiro subtópico da nossa lição, daí de Deus e o mal, né, no segundo ponto, nos traz de novo a ideia de que Deus não criou mal moral, de forma alguma. Então, Deus não criou esse mal no sentido moral. Não tem como, porque Deus é bom, né? E as escrituras sagradas elas vão afirmar mais uma vez, e lá no Salmo de número 5 e o verso 4 e 5, né, nós vamos ter o seguinte: porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ou seja, não é com ele que habita o mal, porém ele é justo, né? Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6 e o versículo 3, ele diz assim que santo, santo, santo. Ou seja, a santidade de Deus é tão extraordinária, né, tão imensa, que o mal não pode chegar. Não tem como Deus ser mal se ele é santo, 3 vezes santo, né? Então a palavra mal lá em Isaías, do capítulo 45 e o versículo 7, se origina de uma palavra que pode ter vários sentidos, tá? Se você for lá ver no original. Então, nesse contexto e em outros onde Deus faz ou traz o mal, né, que você vê essa expressão, a palavra significa no sentido de calamidade ou de punição, né, sendo o oposto da paz. Tá? Então Deus usaria Ciro, por exemplo, lá em Isaías 45 e o verso 1, né, para abater as nações. Então, neste sentido, né, que Deus estava falando com seu povo. Mas e muitas vezes, na realidade, não é pela maldade, mas é para chamar a atenção, para puxar a orelha lá, né, de alguém que está num caminho diferente. Né? E então Deus usa essas situações para tentar mostrar a sua bondade mesmo em meio às dificuldades, né? E que ele é bom e que tudo que provém dele é bom, né? É bom, correto, certo, e por isso o ser humano precisa ter sim essa ideia de que Deus é um ser amável e que está de braços abertos para receber qualquer um que queira. Tanto que a Bíblia diz assim, ó, que ele está à porta e bate. Ele não invade o seu coração, a sua vida, a sua casa. Ele está à porta e bate. Quem abrir a porta e deixar ele entrar, né, ele vai entrar lá e vai cear com ele, no sentido de estar lá, de estar sentado à mesa. Você não convida qualquer pessoa para estar na sua casa, assentado com você, se alimentando. Porque o momento de se alimentar, de estar sentado com alguém, é num sentido extraordinário, de você estar recebendo alguém na sua casa. Você não vai abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa e convidá-la para sentar e ceiar com você. Você convida pessoas especiais. E quando Jesus diz assim, eu estou à porta e bato, e se alguém abrir essa porta, né, eu vou entrar e vou cear com ele. Né? Ou seja, você vai se tornar amigo de Jesus. Então, ele está sempre pronto a nos abençoar, embora o ser humano tenha errado, tenha pecado. A Bíblia assim, diz assim, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós não éramos dignos de estarmos na sua presença, mas ele nos trouxe de volta. Ele nos resgatou através da morte de Cristo Jesus, o seu Filho, pelo seu derramamento de sangue de Cristo. Então ele nos reconciliou e nos trouxe de volta, né? Nos trouxe de volta. Uma teoria, um pensamento muito forte que já tinha desde lá da época de Jesus, né? Dos apóstolos, dos discípulos, era o gnosticismo, né? Isso é muito interessante também você trabalhar com seus jovens, falar justamente sobre eles, né? Porque os gnósticos, irmãos, eles acreditam que há dois deuses, digamos assim, né? Um Deus bom e um Deus mau, né?
Então o mundo teria sido criado pelo Deus mau, né? Um Deus menor, e que eles chamavam de demiurgo, né? Então esse seria o nosso Deus da Bíblia, que era o que eles queriam dizer, né? Então daí todas as tragédias contadas nela fariam parte justamente desse Deus mau, né? Então, para estes que creem nessa situação, né, os gnósticos acreditam nisso, né, para esta crença, as almas dos homens, elas já existiam em um universo de luz e de paz, né? Essa é a explicação que eles tentam passar. Mas daqui houve uma tragédia, né? Algo como uma revolta, e assim esses espíritos foram castigados, né? Sendo aprisionados em corpos humanos. Vejam aonde vai a ideia e a criação desses pensamentos, tá? E, ou seja, em outras palavras, vamos ver se a gente consegue explicar para os nossos jovens, né? E eles, os gnósticos têm essa ideia de uma concepção religiosa muito antiga, né? Que já tinha, como eu falei anteriormente, né? Antes de Cristo, e ela vem lá do Oriente, e provavelmente lá da Pérsia, né? E que se infiltrou, inclusive, dentro da igreja. Olha só, estava infiltrado esse pensamento dentro da igreja, gerando uma terrível heresia, já desde aquele tempo, né? E que foi severamente combatido pelos apóstolos, né? Tanto Paulo, Pedro e João escreveram cartas aí, e se você for aí olhar biblicamente, você vai ver eles atuando justamente nessa situação dentro da igreja, né? E os apóstolos escreveram para realmente trazer essa ideia, né, de que Deus era bom e que não tinha nada a ver com esta história que eles tentavam repassar e contar. Depois, mais tarde, vai aparecer aí um homem chamado Irineu, né, e que escreveu um livro famoso, inclusive aí se você for procurar, né, contra os hereges, tá? E também falava muito sobre os gnósticos. Então, vejam que são situações que já tentavam trazer para atrelar a Deus a um Deus maldoso, um Deus que tinha criado mal, de forma alguma, né? Biblicamente isso está incorreto e não está de acordo com a palavra de Deus. Então vimos aí no segundo ponto, meus irmãos, da nossa lição, né, falando sobre Deus e o mal e alguns pensamentos que alguns têm com relação a isso, né? E também um pensamento bíblico, e a Bíblia é clara em dizer e mostrar que Deus é bom e que ama todos aqueles que estiverem dispostos a recebê-lo, a estar próximo a ele, porque esse é o seu objetivo, é resgatar vidas, trazer o ser humano para perto dele, certo? O terceiro e último ponto da nossa lição vai falar sobre o cristão e o sofrimento, que também é um outro questionamento, né? Se eu sou cristão, então eu não posso sofrer, não posso ter tribulações, não posso ter nada na minha vida. A minha vida vai ser um mar de rosas, não é? Muitas vezes a gente pensa exatamente isso, que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades e que sua vida vai ser um mar de rosas. Não esqueça, né? É um ditado assim bem peculiar, né? Não esqueça que essas rosas têm espinhos, né? E nós estamos neste mundo como peregrinos, passageiros. O nosso lugar não é aqui. Mas o sol nasce tanto para nós cristãos quanto para o ímpio, né? Então a gente precisa ter esta noção. Então o problema do sofrimento é o primeiro subtópico aí do último ponto da nossa lição, sobre o cristão e o sofrimento, né? Nós temos aí o problema do sofrimento. Que problema é esse, né? Nós vivemos em uma sociedade hedonista, né? O que seria hedonista, né? Onde as pessoas elas afirmam que não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento, né? Então as escrituras sagradas não descartam o sofrimento do cristão, né? Pois segundo o profeta Isaías, o Messias seria um homem de dores. Jesus não padeceu sofrimento e dor quando esteve aqui conosco? Padeceu, né?
era um homem, ser humano, embora fosse Deus. Então vivemos na era da autoajuda, muitas vezes, né? Da convicção positiva, dos coaches. Nada contra essas questões, de forma alguma, não somos contra, né? Só estamos dizendo que existem certas coisas que nós não conseguimos resolver simplesmente por essas pessoas ou por essas ideias. Você precisa de Deus, você precisa buscar a palavra de Deus. Então, não adianta você querer ter só uma fé positiva que tudo você vai conseguir, mas se você não correr atrás das coisas, né? Não adianta alguém ficar dizendo para você, faça, que você vai ser vencedor, mas se você não tomar a atitude de ser um vencedor, né? De ser um vencedor. Tá? Então, eles querem banir, obviamente, um pouco desta dor do ser humano, né? E o sofrimento dessa existência humana. Mas Jesus declarou, lá em João 16:33, é um versículo muito conhecido de todo cristão, que diz-nos assim, Jesus falando para nós, né? Falando para a sua igreja, falando hoje para você, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então as aflições virão, os problemas virão, mas tenha bom ânimo. Jesus está ao nosso lado, Deus está olhando para você, Deus nos ama com um amor extraordinário e Ele está olhando para nós, né? Dieterlen, ele é um escritor, ele afirmou, depois de observar e de meditar algumas questões a respeito do sofrimento justo, ele escreve o seguinte, assim, ó, tudo depende do modo por que se sofre. Mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Então, tudo que acontece de mal, muitas vezes, ou que para os nossos olhos talvez seja mal, né? Que para os nossos olhos muitas vezes seja um sofrimento, Deus está olhando para nós. Ele está nos amando. Né? Ele olha para você, para mim e para você, com um olhar de carinho, de amor, de atenção. Tá? Então sabemos que no final de todas as coisas, e que todas as coisas elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que nele confiam. Isso a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você está próximo a Ele, se você busca a presença dEle na sua vida, você vai passar pelos problemas, obviamente, porque nós vivemos neste mundo. Este mundo nós vamos ter aflições, sim, é do nosso dia a dia, né, das coisas que nós fazemos, a família, muitas vezes, você pode ter algum transtorno, alguma situação financeira, porque nós vivemos neste mundo. Né? Não é porque você é cristão, não é porque você é nascido de novo que você vai estar isento dessas questões. Né? Mas quando nós passamos por algum problema, por alguma dificuldade, nós temos certeza absoluta que Deus está conosco, que Deus está olhando para nós. E isso é que faz com que o cristão viva uma vida abençoada, uma vida mais tranquila, uma mente mais leve. Né? Então, creia nisso, acredite nisso, e faça com que os seus alunos também entendam que nós passamos por este mundo e vamos ter tribulações, vamos ter dificuldades. Isso é normal para o ser humano, a vida, o dia a dia, não é? Talvez para alguns jovens isso possa ser complicado para ser resolvido, mas mostre a eles que estando na presença de Deus, buscando a Deus em oração, e pela leitura da palavra de Deus, ele pode ser e será um jovem vitorioso, certo? Mesmo em meio às tribulações e aos sofrimentos. Tá? O segundo tópico da nossa lição nos fala sobre o sofrimento, então. Né? Lutero, ele já trazia alguns questionamentos também com relação a isso, e há um debate no qual retornou os ensinamentos do apóstolo Paulo, né, sobre a mensagem da cruz. E Lutero afirmava dizendo o seguinte, que Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. Tá? Ou seja, assim como a cruz e o sofrimento
significavam lá, em primeiro lugar, o que Cristo fez por mim e por você, por nós, né? Mas também o sofrimento do cristão, né? Para o cristão, Deus entende e conhece a nossa dor e Ele não se ausenta de nós em meio às nossas aflições. Ele está olhando para nós, Ele está conosco, né? E isso é o que consola o coração do crente, isso é o que consola o coração do jovem, saber que em meio às tribulações, em meio aos questionamentos tantos, né, que o jovem possa ter, Deus está ali, olhando para ele e atento a todas as suas ações e atitudes. Busque a Ele em oração e você vai ter respostas incríveis, né? Porque Deus está pronto ali te ouvindo. Então, nós não podemos nos esquecer de que o pecado sempre causará sofrimento. Sempre causará sofrimento para o ser humano, independentemente da sua crença religiosa, né? Independente da sua crença religiosa, o pecado é o principal fator, muitas vezes, que o ser humano padece e sofre exatamente por isso. Se você for olhar a fundo, nós não queremos entrar muito nesse assunto, mas se você for olhar a fundo lá no livro de Gênesis e na queda do homem, né, você vai ver uma série de coisas que chegaram até nós hoje, né, pelo fato de Adão desobedecer a Deus. Então se chegou hoje ao que nós temos hoje de muitas situações de sofrimentos, né, justamente por um erro lá de Adão. Graças a Deus que Deus sempre trouxe e buscou o ser humano de alguma forma, né, fazendo com que esse ser humano estivesse sempre ligado a ele, né? E hoje nós vivemos o tempo da graça. Por quê? Porque foi nesse tempo da graça que ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por nós. E aí, então, ele nos resgatou. Então, independente no que você creia, independente da sua religião, né, a maioria das coisas que acontecem no nosso mundo foi pelo pecado, foi pelo erro do ser humano, né? Não que Deus tenha permitido, de forma alguma. Hoje nós temos visto tantas coisas, às vezes, na natureza acontecendo, e muitas pessoas querem colocar a culpa em Deus. Não, é a culpa do ser humano que desobedece, que faz o que não deveria fazer, e a Bíblia diz que a natureza geme, né? E nós estamos vendo várias coisas acontecendo, e sempre nós vamos estar vendo. Por quê? Porque o homem sempre, de uma forma errada, acaba fazendo coisas erradas e acaba interferindo aí na natureza, inclusive, né? Então, são situações várias, né, irmãos? E você pode, inclusive, discutir lá com seus jovens a respeito disso e traçar de uma forma mais interessante aí o que o jovem pode ter com relação à palavra de Deus, né? E o último tópico, aí, subtópico da nossa lição, Deus, falando sobre Deus, que é o maior que todo sofrimento. Que é aquilo que a gente tem dito para vocês, né? Deus é soberano e maior do que toda a dor que nós venhamos enfrentar. Ele nos ama e não nos abandona em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa angústia, em meio às tribulações, certo? Em uma tentativa de se explicar a grandeza e a majestade do Senhor, ele fala a respeito, por exemplo, da ação de Deus nas 4 estações do ano, né? A Bíblia fala, né? O Deus que controla as estações do ano é o mesmo que tem o controle das nossas vidas, né? Então nós temos, estamos entrando aí no verão, né? Mas você tem o inverno, o outono, né? As estações do tempo. São coisas que vêm e que passam, né? Assim como ele controla toda essa estrutura do mundo, que é a nossa terra, onde nós vivemos, né? Você vê as coisas acontecendo e ele está ali controlando na palma da sua mão. Assim ele também controla a nossa vida, né? No sentido de estar atento àquilo que acontece. Então é o mesmo que controla esse mundo, que é extraordinário, né? Com tudo que nele há,
é o mesmo Deus que está controlando tudo isso, ele tira o seu tempo, né? Vamos usar essa expressão para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Ele tira o seu tempo para olhar para mim, para controlar as minhas atitudes, para controlar a minha vida, para estar com seus braços abertos a me receber, para estar com as suas mãos estendidas para abençoar, né? Vejam que Deus extraordinário e maravilhoso. Como um Deus assim, que está atento às minhas ações, às minhas atitudes, atento a cuidar de mim, como um Deus assim estaria trabalhando com o mal? De forma alguma. Então, ele não erra, meus irmãos. Ele não erra. Confie no Senhor e você verá que assim como o verão, assim como o outono, assim como o inverno e a primavera, que tem as suas estações no tempo certo, no momento certo, assim são os momentos difíceis da nossa vida. São passageiros. Eles passam, né? Eles passam. A sua dificuldade passa e Deus está ali olhando para você. Obviamente, você tem que estar atento a isso, mas também tem que colocar a sua vida na presença de Deus, né? Buscando-o, né? Para melhorar ainda mais a sua vida espiritual. A conclusão da nossa lição, meus irmãos, de hoje, uma lição maravilhosa que você pode aí se debruçar, digamos assim, em estudar junto com os teus alunos lá na sua classe, uma lição extraordinária que traz e mostra a bondade de Deus, né? Dizendo que Ele é realmente o Senhor das nossas vidas e que Ele está pronto a nos amar sempre. Ele nos ama em liberdade e Ele quer que nós estejamos próximos a Ele. E a conclusão da nossa lição, terminando a nossa lição, dizemos que Deus criou um mundo perfeito e bom. O mal e o sofrimento entraram no mundo como uma consequência da queda do homem lá no Jardim do Éden. Então, o Criador está sempre disposto a agir com generosidade para com a sua criação. Entretanto, o pecado cega o entendimento, muitas vezes, das pessoas e elas não conseguem crer que Ele é justo e não pode tolerar o pecado. Pela sua justiça, meus irmãos, é por isso que Deus não pode tolerar o pecado, porque Ele é justo, Ele é santo. E dentro dessas situações, de forma alguma, Ele vai admitir o pecado. Ele ama o pecador. Ele me ama, Ele te ama, mas Ele não ama o pecado, porque não faz parte, né, do que Ele é, da sua soberania, da sua santidade, do seu poder. Então não tem como Ele conviver com isso. E Ele deseja que eu, como ser humano, e você também, né, que fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele faz a mesma coisa para que nós possamos estar próximos a Ele. Então, pela sua justiça, Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele não aceita de forma alguma o pecado. Então, o pecado é repugnante diante de Deus e merece uma justa punição. Mas Deus, lembrando sempre, Ele é bom. E a bondade é um dos seus atributos. Ele te ama, Ele me ama, né? E quer que nós estejamos próximos a Ele. É um lugar seguro, meus irmãos, estarmos próximos a Jesus, estarmos próximos a Deus. E que você possa realmente ter uma lição maravilhosa aí com seus jovens, né? Aproveite aí, adquirindo os nossos slides. Você tem o QR Code aqui que você pode acessar aí diretamente aí todas as informações, as nossas lições. Você pode ter os nossos slides ali, que são feitos aí com muito carinho, com muita atenção, certo? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, meus irmãos, que a mão de Deus possa estar estendidas aí sobre a sua classe, né? E que você possa aproveitar esse momento aí no domingo dessa lição de número 8 e mostrar para o seu jovem tudo o que Deus é, a bondade de Deus e o carinho que Ele tem pela minha e pela sua vida. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, né? Mas é um prazer sempre podermos estar aí conversando com você e trazendo essas lições tão especiais para os nossos jovens, né? Não esqueça então de acessar os nossos canais, aproveite, adquira, né, os nossos slides e Deus vai estar abençoando a sua vida e a classe sua da Escola Dominical. Meus irmãos, Deus vos abençoe e
estaremos aqui mais uma vez para juntos aprendermos aí a lição de número 9, né? Logo já estaremos aqui, certo? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.